Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver o exercício 2.9 do capítulo 2 do livro Hidráulica Básica do professor Rodrigo de Melo Porto. Vamos então ao enunciado do exercício. Água escoa em uma tubulação de rugosidade relativa E sobre D igual a 0,002 e Reynolds igual a 100.000. Quando a tubulação é trocada por outra, de mesmo material, com diâmetro igual a 2/3 do diâmetro original, a perda de carga unitária nas duas situações é a mesma. Determine a velocidade média na tubulação de menor diâmetro em relação à velocidade média na tubulação original. Sugestão: use as equações 2.21 e 2.26. E aqui nós temos a resposta do exercício. V2 é igual a 0,77 V1. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é colocar a informação a respeito da relação entre as cargas, as perdas de cargas unitárias, tá? Então, isso aqui vai nos dar essa informação, ó, que o J1, a perda de carga unitária na situação 1, é igual à perda de carga unitária na situação 2, ok? Vamos então agora escrever a equação da perda de carga unitária tanto para a situação 1, bem como para a situação 2, tá? Então vai ficar assim, ó, F1, tá? V1 ao quadrado, D1 sobre 2G, né? É praticamente a equação da perda universal de carga, ou de Darcy-Weisbach, só que sem o L, porque a perda de carga unitária é igual a F2 vezes V2 ao quadrado, D2 sobre 2G, ok? E agora, o 2G do lado esquerdo cancela com o 2G do lado direito e passamos para esta equação aqui, ó. F1 vezes V1 ao quadrado sobre D1 é igual a F2 vezes V2 ao quadrado sobre D2, tá? E aqui é importante lembrar o seguinte, agora nós vamos substituir o valor de D2 com relação a D1. A gente sabe que D2 é igual a 2/3 de D1. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, aqui vai ficar assim, ó. F1 vezes V1 ao quadrado D1 é igual a F2 vezes V2 ao quadrado. E no lugar do D2, eu vou colocar 2/3 de D1. Tá? Como isso é uma divisão de frações, esse 2/3 vai inverter. Então, ele vai ficar na parte de cima. Então, o que a gente tem é isso aqui, ó, F1 vezes V1 ao quadrado D1 é igual a F2 3/2 de V2 ao quadrado D1, tá? Então, eu vou cancelar este D1 aqui com este aqui, tá? E a gente vai obter no final essa relação aqui, ó. F1 vezes V1 ao quadrado é igual a 3/2 de F2 vezes V2 ao quadrado, tá? E nós vamos deixar esta equação aqui, porque posteriormente nós iremos voltar na equação, ok? Agora nós vamos calcular o fator de atrito utilizando a equação de Swamy-Jain, tá? Qual é essa? A equação é essa aqui, ó. F é igual a 0,25
tá? Log de E por 3,7D mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9. Fecha parênteses aqui. Tudo isso elevado ao quadrado. Aqui eu vou reescrever esta equação lateralmente, porque a gente não tem o valor da rugosidade absoluta e nem o valor do diâmetro. Porém, nós temos a relação entre a rugosidade absoluta e o diâmetro, que é a rugosidade relativa. Então, nós temos esse valor e eu vou reescrever aqui essa equação para mostrar que a gente consegue resolver ela assim. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 0,25. Tá? E aqui eu posso escrever isso assim, ó, o log. Aqui pode ser 1 dividido por 3,7, né, uma multiplicação de duas frações, vezes E sobre D, que é a rugosidade relativa. Tá? Então, a gente consegue resolver assim, 1 dividido por 3,7 vezes E sobre D, mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 0,9, tá? Fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. E aqui, para a gente poder resolver esse exercício, a gente vai colocar aqui, nós vamos lembrar de dois valores, né, que foram informados no enunciado. A rugosidade relativa, que o E sobre D é igual a 0,002, tá? E nós temos aqui também uma outra informação, que é a informação a respeito do número de Reynolds. Então, ele fala também no enunciado que o número de Reynolds é igual a 10 à quinta. Então, nós vamos precisar dessa informação também. Reynolds é igual a 10 elevado à quinta, tá? Então, a gente vai substituir esses valores. Então, aqui vai ficar assim, ó. F, tá? É igual a 0,25 log, abre parênteses, 1,1 dividido por 3,7 vezes 0,002, tá? Que é o valor da rugosidade relativa, mais 5,74 sobre 10 à quinta elevado a 0,09, tá? Fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui a gente pode continuar a equação assim, ó, 0,25, tá? Log. Aí a primeira parte aqui, 1 dividido, né, por 3,7 vezes o 0,002, isso aqui vai dar 5,4 vezes 10 a menos 4, tá? E a segunda, 5,74 dividido por 10 a quinta elevado a 0,9, o 10 a quinta elevado a 0,9 dá 31.622,77. Então, seria 5,74 dividido, né, por 31.622,77. Isso dá 1,8 vezes 10 a menos 4, tá? Fecha parênteses também. Então, aqui, continuando, nós vamos ter o seguinte, o F, tá, é igual a 0,25 dividido pelo log de 7,2 vezes 10 a menos 4, tá, elevado ao quadrado. O log de 7,2 vezes 10 a menos 4, isso dá menos 3,14, tá? Então, aqui vai ficar
0,25 menos 3,14 elevado ao quadrado. Isso dá 0,25 dividido por 9,86, tá? 9,86. E aí o valor do F1, nós vamos colocar aqui 0,0254, tá? Então esse é o valor do fator de atrito na primeira situação. E agora nós vamos deixar, né, esse valor aqui guardado aqui, que nós vamos passar para a primeira equação que ele sugere que a gente use, que é a equação 2.26, né? Se a gente voltar aqui no enunciado, ele fala, ó, como sugestão, use as equações 2.21 e 2.26, tá? Então a gente vai utilizar a equação 2.26. O que é a equação? Qual é a equação 2.26? É essa aqui, ó, que é a velocidade dividido pela velocidade de atrito, tá? É igual a raiz de 8 pelo fator de atrito, tá? Então nós vamos aplicar essa equação para a primeira situação, tá? Então aplicando essa equação para a primeira equação, a gente teria isso aqui, ó, V1, né, sobre a velocidade de atrito 1 é igual a 8 sobre o fator de atrito na primeira situação. Eu não tenho a velocidade e eu não tenho a velocidade de atrito, mas eu tenho o fator de atrito. Então eu vou conseguir encontrar a razão entre a velocidade e a velocidade de atrito. Velocidade de atrito. Então vai ficar V1 sobre o asterisco 1, que é a velocidade de atrito, é igual a raiz de 8 dividido pelo F1, que é o 0,0254, tá? Aí, o resultado desse valor, dessa divisão, né? Isso aqui vai dar V1 sobre usinho asterisco 1, tá? Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 314,96. Estou dividindo o 8 por um número muito menor que 1, então o resultado acaba ficando bem maior. Então, a gente obtém aqui que o V1 sobre o zinho asterisco 1 é igual a 17,75. E esse, no caso, é um valor que não tem unidade, porque o fator de atrito é adimensional, então é a raiz de 8 sobre o fator de atrito. Então, o resultado é apenas um valor numérico, tá certo? Nós vamos continuar agora e nós vamos aplicar a equação 2.21. Qual é a equação 2.21? É a seguinte, ó. A equação 2.21 é essa aqui. Velocidade dividido por velocidade de atrito é igual a 2,5 ln de R mais, abre parênteses, C menos 3,75, tá? Esta é a equação 2.21. Ah, da onde surgiu essa equação? Essa equação ela está enumerada no capítulo 2 do livro de Hidráulica Básica, por isso que o primeiro número é o 2.21, ou seja, é a 21ª equação desse capítulo, do capítulo 2, tá? Então, vamos continuar agora. O que a gente vai fazer? A gente sabe qual que é o valor da velocidade dividido pela velocidade de atrito para a primeira situação. É 17,75. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 17,75 é igual a 2,5 ln de R mais
C menos, opa, aqui, não, tá certo, menos 3,75, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Esse 3,75 eu vou passar para lá e o C também. Então, vai ficar assim, ó, 17,75 mais, né, era menos, passa para lá como mais 3,75 menos C, tá? Isso é igual a 2,5 ln. Detalhe para o seguinte, ó, aqui é ln do R1, do primeiro raio, tá? O raio da primeira situação. Então, escrevendo aqui trocado, ficaria assim, ó, trocando o lado apenas, 2,5, né, ln1, ln de R1 é igual a 17,75 mais 3,75 dá 21,5. Então, isso aqui é igual a 21,5 menos C. Tá? Então, esta é a equação que nós temos para a primeira situação. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar essa equação 2.21 para a segunda equação. Só que antes da gente fazer antes da gente utilizar, a gente vai precisar relembrar uma afirmação aqui, ó. Ele fala que o D2 é igual a 2/3 de D1, né? A gente precisa reescrever essa equação em função do raio. Então, por exemplo, como o raio é como o diâmetro é 2 vezes o raio, então no lugar de D2 eu vou escrever 2 vezes R2. E no lugar de D1 vai ficar 2/3 de 2 vezes R1, tá? Aí, esse 2 aqui cancela com esse e a gente chega, né, uma equação, ou seja, que a relação continua a mesma, que o raio da segunda situação é igual a 2/3 do raio da primeira, tá? Agora eu vou aplicar novamente a equação 2.21, mas para a segunda situação. Então vai ficar assim, ó, V2 sobre o 2 asterisco, né? Ou seja, a velocidade da segunda situação dividido pela velocidade de atrito na segunda situação é igual a 2,5 ln de R2 mais C menos 3,75. É importante aqui mencionar uma coisa. Ele não falou que a vazão é constante. Se ele falasse que era constante, a gente não precisava fazer nenhuma dessas contas. Aplicava na equação da continuidade, né? E a gente já descobria essa relação. A relação entre a velocidade na situação 1 com a da situação 2. Aqui a gente vai fazer o seguinte, no lugar do R2, eu vou escrever 2/3 de R1, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, V2 sobre U asterisco 2 é igual a 2,5 ln de 2/3 de R1 mais C menos 3,75. Aqui eu vou aplicar agora uma propriedade logarítmica dentro do logaritmo, porque eu tenho, né, o logaritmo neperiano, o ln, de 2/3 de R1. Então, seria 2/3 vezes R1. Então, quando a gente tem o logaritmo de uma multiplicação, isso equivale à soma dos logaritmos. Então, aqui vai ficar 2,5, abre parênteses, ln de 2/3 mais ln de R1, tá? Fecha parênteses, mais C menos 3,75. O que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a distributiva. Eu vou pegar o 2,5 e vou multiplicar o primeiro termo e depois multiplicar o segundo termo. Então agora vai ficar V2 sobre o 2
é igual a 2,5 ln de 2/3 mais 2,5 ln de R1 mais C menos 3,75. Aí agora é o seguinte, esse 2,5 ln de R1 aqui, ó, a gente tem o valor desse resultado. A gente chegou, encontrou esse valor aqui, ó. A gente viu que o 2,5 ln de R1, isso aqui é igual a 21,5 menos C. Então a gente vai substituir esse valor aqui, tá? Portanto, isso aqui vai ficar assim, ó, V2 sobre o 2 asterisco é igual a 2,5 ln de 2/3 mais 21,5, tá? Menos C, mais C menos 3,75. Então, esse C cancela com esse, tá? Continuando aqui, a gente tem que o V2 sobre o 2 asterisco, isso é igual a 2, e aí vamos colocar já aqui o resultado de 2,5 vezes o ln de 2/3, tá? Então isso dá menos 1,01. Então eu tenho menos 1,01 e o 21,5 menos 3,75 dá 17,75. Então fica menos 1,01 mais 17,75, tá? Continuando aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, V2 sobre o 2 asterisco ou o asterisco 2, tá? E qual que é esse valor? O valor é 17,75 menos 1,01, tá? Então isso aqui vai dar 16,74, tá? Isso é o valor do V2 sobre o 2. Perceba que eu não tenho V1 nem a velocidade de atrito no 1, mas eu encontrei a relação entre eles, que dava 17,75, a razão entre eles. E encontrei a razão para a segunda situação. Deu 16,74, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor e eu vou utilizar esse valor na equação 2.21, tá? Qual que é a 2.21? Não, na 2.26, que é essa aqui, ó. V sobre U é raiz de 8 sobre F. Só que aqui é o contrário. Eu não tenho o fator de atrito. Eu tenho o resultado da parte esquerda, tá? E aí eu vou aplicar para descobrir o fator de atrito. Então a equação é essa aqui, ó. V2 sobre o 2 é igual a raiz de 8 sobre F2, tá? Continuando, isso aqui vai ficar assim, ó, 16,74 é igual a raiz de 8 por F2, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Então aqui vai ficar 16,74, né? É igual a raiz de 8 sobre F2, aqui elevado ao quadrado, e aqui elevado ao quadrado também. Aqui do lado direito, essa raiz quadrada eu cancelo com esse quadrado aqui, tá? E aí só vai sobrar a parte do lado esquerdo, ok? Que é o 16,74 elevado ao quadrado. Esse valor dá 280,23, 16,74 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 8 sobre F2, tá? Aí o que eu vou fazer aqui?
esse F2 eu passo para lá multiplicando e o 280,23 passo dividindo. Então, fica 8 dividido por 280,23. Esse é o valor do F2, ok? Agora, calculando esse valor, eu encontro o valor do F2, que deu 0,0285, tá? Então, esse é o valor do fator de atrito na segunda situação. Agora, a gente vai voltar lá na primeira equação que nós encontramos, que é essa relação aqui, ó. F1 vezes V1 ao quadrado é igual a 3 meios de F2 vezes V2 ao quadrado. Por quê? Porque a gente tem o F1 e temos também o F2, tá? Então, a gente vai conseguir encontrar a relação entre as velocidades. Perceba que eu não consegui encontrar nem a primeira velocidade, nem a segunda, tá? Mas eu vou conseguir encontrar a relação entre elas. Então, nós vamos aplicar nessa equação aqui, ó, F1 vezes V1 ao quadrado é igual a 3 meios de F2 vezes V2 ao quadrado, tá? O F1 é 0,0254, tá? Nós já encontramos esse valor, 0,0254 vezes V1 ao quadrado é igual a 3 meios de 0,0285 vezes V2 elevado ao quadrado, tá? E o 0,0285 vezes 3 meios, então eu vou copiar aqui, ó, 0,0254 vezes V1 ao quadrado e já vou colocar esse resultado dessa multiplicação. 3 meios vezes 0,0285 dá 0,0428 vezes V2 elevado ao quadrado, tá? Como eu quero a relação entre o V2 e o V1, eu vou passar o V1 para o lado direito e o 0,0428 para o lado esquerdo, tá? Então, isso aqui vai ficar assim, 0,0254, o 0,0428 que estava multiplicando passa para o lado esquerdo dividindo, então 0,0428 dividir, isso é igual ao V2 ao quadrado sobre V1 ao quadrado, tá? Aí detalhe, como o V1 e o V2 ambos estão ao quadrado, nós podemos reescrever essa equação assim, ó. 0,0254 dividido por 0,0428 V2 dividido por V1 e o quadrado do lado de fora, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o resultado dessa divisão, tá? Então, 0,0254 dividido por 0,0428, isso aqui vai dar 0,5935, tá? Isso é igual a V2 dividido por V1 elevado ao quadrado, tá? Eu posso escrever aqui ao contrário, é o que a gente vai fazer aqui. Vou escrever do lado esquerdo, V2 sobre V1 elevado ao quadrado, né? E a gente vai fazer o quê? Nós vamos aplicar a raiz quadrada, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, raiz quadrada e raiz quadrada aqui de 5,935. Então, essa raiz quadrada aqui cancela com esse quadrado, e a raiz quadrada de 0,5935 é 0,77. Então, continuando aqui, eu vou ter o seguinte, ó, V2
por V1 é igual a 0,77. E o V1 que está aqui embaixo, eu passo para o lado direito multiplicando. E aí eu vou obter que o V2, tá, é igual a 0,77 V1. Tá? Ou seja, a velocidade no ponto 2 é igual a 0,77, ou melhor, a velocidade em 2 é igual a 0,77 a velocidade da situação 1, que era aqui, né, a resposta que a gente vê aqui, ó, V2 é igual a 0,77 V1, ok? Então esse foi o exercício 2.9 do livro Hidráulica Básica, do capítulo 2, do Rodrigo de Melo Porto. Tá? Se você quiser, deixo aqui meu convite para que você se inscreva no canal e não perca a resolução dos próximos exercícios, ok? Um grande abraço e até o próximo exercício.